A Lua inicia no dia 8 de agosto a sua fase final com um convite à introspecção, à reflexão do quarto minguante de maneira mais objetiva segundo o signo de Touro. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar, entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta os movimentos dos astros. Compartilhe com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E antes da gente entender um pouco mais sobre o quarto minguante, eu vou deixar aqui o vídeo da alunação que aconteceu em Câncer, né, que começou na verdade em Câncer, para a gente entender quais os outros potenciais a gente está lidando nesta finalização. E o quarto minguante é o momento que metade da Lua está iluminada, né? A gente enxerga uma metade só da Lua iluminada, né, a metade oposta do quarto crescente. Então é um momento que começa a perder força, a diminuir. Por isso que é um momento que a gente fala que é de maior introspecção, da gente voltar para dentro, porque já tivemos o auge daquele ciclo e começa a recolher a energia, se preparando para um novo ciclo. Então é um momento que a gente vê o que não deu certo, o que precisa melhorar, o que não vai ser levado para a próxima alunação, ou ainda, né, o que precisa ser feito para realizar dentro desse ciclo. Lembrando que não é uma fase que favorece muito iniciar novos projetos, mas como eu gosto sempre de lembrar, a vida não tem muito dessas coisas, né? Às vezes a gente precisa simplesmente começar. E quando isso acontece, o que a gente precisa fazer é esforçar um pouco mais para que essa energia que, na verdade, é para finalização, para terminar, para minguar, que ela seja compensada dentro daqueles projetos que foram iniciados. Também é um momento que não favorece muito divulgações, né? Efeito viral, de não ter tanta gente disponível para eventos e tudo mais. É um momento que os líquidos começam a baixar, a gente observa que tem um menor fluxo ou a impressão que a gente tem de ter menos gente circulando na rua, né? Apesar de que em grandes cidades isso é nada mais é do que uma impressão, porque dificilmente dentro do calendário aí, né, da época do ano que a gente tá, tem menos gente circulando na rua. Então acontecendo no signo de Touro, né, vai trazer uma objetividade, um senso de realidade, um foco na materialidade, na praticidade. O emocional em si vai ser mais nesse sentido. Então a gente tende a lidar com um pouco mais de pé no chão das questões. Lembrar que o touro é aquele animal que tem sempre as quatro patas no chão. Ele não deslumbra muito. Ele não perde o contato com a realidade. Ele dificilmente abstrai, né? Então ele é muito ali centrado no que está fazendo, muito prático. Isso vem para o emocional, que é algo mais subjetivo e pode trazer uma dificuldade. Dentro do quarto minguante, o que a gente pode sentir de efeito é que há maior tendência a gente olhar para aquilo que não está dando resultado. Questões materiais, né? As nossas necessidades materiais. Então vê ali as atitudes nossas que não trouxeram os recursos ou as condições de sobrevivência, mas ali também vai ser interessante, vocês vão ver na mandala, que tem uma força que vai beneficiar ou ampliar ainda mais esse potencial. E o signo de Touro, como eu falei, a gente precisa ter sempre a própria realidade como base. Não adianta deslumbrar, se alienar, porque aí você perde a oportunidade que tinha de empregar essas energias positivamente. Toda essa praticidade vai ajudar bastante aí nessa finalização, né? É como se a gente olhasse e dissesse o que eu preciso desapegar, mandar embora, né? Fazer as limpezas, as faxinas, que é o natural dessa fase, para quando chegar a lua nova lá no dia 15 de agosto, o que a gente vai ter o que a gente vai ter de espaço para plantar, né? Lembrar sempre isso. E aí entra a energia prática do touro de ver essas coisas e realmente atuar nesse sentido para liberar o espaço de maneira bem objetiva e prática, né?
Quando a gente coloca essa questão do prático ali, até mesmo as habilidades necessárias ou aquelas habilidades que não estão mais acrescentando que podem ser eliminadas para que haja espaço para o novo. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais podem ser considerados durante essa fase da alunação. E aí chegamos ao quarto minguante, né, no dia 8 de agosto, às 7h28 do horário de Brasília, Sol a 15 graus de Leão, Lua a 15 graus de Touro, marcando uma quadratura exata, né? Aspecto que marca o quarto minguante, né? Uma quadratura que está finalizando. Ou seja, a Lua está caminhando em direção ao Sol, não está mais se afastando como acontece no quarto crescente. E a gente já vê de cara algo que foi desenhado lá na Lua cheia, na fase cheia, né, que foi a energia entre Sol, Júpiter e Lua. Sol, Lua e Júpiter. Né? Agora, a Lua está em conjunção com Júpiter e Júpiter e Sol formaram já a quadratura crescente entre os dois. Então, tudo aquilo que a gente falou, né, muito que foi mostrado com muita intensidade por aquela quadratura T, e uma das coisas que eu acho mais legal que acontece nessa alunação é quando a gente consegue perceber, e não é sempre que isso é possível, mas a gente consegue perceber que essa conversa, que às vezes a gente está fazendo a leitura da mandala e parece isolada, não é, porque logo em seguida vem ali é como se fosse uma etapa, né? Agora a Lua está em conjunção com Júpiter. Ou seja, o que no emocional a gente tratou desde que a Lua passou em Aquário para potencializar agora uma expansão de fertilidade, de sensibilidade, de intuição, de criatividade. Que eu falo muito da Lua para o emocional, mas a Lua também tem outras representações, representa a mãe, né? A nossa mãe, como a gente lida com a mãe e tudo mais. Só que tudo isso depende da gente ter tratado lá atrás as questões emocionais. Porque agora é um período de maior introspecção, né? Tende a estar mais voltado para dentro, para fazer as análises e ver aquilo que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser mantido, o que deu certo, o que não deu. O que a gente tem que abandonar para quando chegar a lua nova, né, a próxima lua nova que vai acontecer lá no dia 16/8, a gente vai ter um pequeno spoiler, o que a gente precisa fazer para desenvolver, para abrir caminho para o novo, né, para preparar a terra, abrir espaço. Algo novo só surge na nossa vida quando a gente abre espaço para ele, né? Então, às vezes, a gente pode pegar um exemplo, como a gente está acontecendo em Touro, das pessoas que tendem a acumular coisas, materiais, por medo da perda, né, que vem lá do polo oposto do Escorpião. E isso causa ali, muitas vezes, uma paralisia do material que acaba refletindo no psicológico e no emocional. Agora a gente vê o quê? Que para a gente crescer, expandir tudo aquilo que a gente pensou, por mais que a gente esteja num momento de finalização, né, caminhando para a finalização do ciclo, ainda tem essa possibilidade de expansão, de crescimento, de um potencial de fertilidade, porque é o Júpiter, como eu sempre falo, o grande benéfico da astrologia. Mas para isso a gente precisa considerar esses pontos todos que a gente viu desenhados desde o momento da lua nova. Então não adianta chegar aqui agora e falar, não está dando certo, eu estou sentindo muita dificuldade, né? O emocional não está bom, né? As emoções estão muito fortes, muito negativas, porque há uma expansão disso. Isso está refletindo no quê? Exatamente naquilo que a gente veio mostrar, irradiar nesse período. Então, como é para chamar atenção para si, esse emocional, quando chegar no quarto minguante, já tem que estar limpado. Ou se ainda não foi feito, eu preciso para ontem fazer essa limpeza, essa purga, né? Jogar fora mesmo, nem que, igual eu falei, nem que seja no material, para que haja espaço físico para que venham coisas novas, né? Preparar a terra, fazer todo aquele movimento de arrancar as ervas, né? De abrir os buracos na terra para que comece a se receber novas sementes. Eu faço sempre essa analogia com
plantio, agricultura, porque a astrologia foi usada como calendário na época que a humanidade dependia muito da agricultura. Então é por isso que é legal a gente ver dessa forma, que a fase de quarto minguante é o momento que realmente a gente estava preparando a terra para um novo plantio. Então tudo isso tem que ser considerado. A gente observa também que a Lua está fazendo trígono com Marte, o que traz um impulso para a emoção, né? Para tomar atitude, para autoafirmação dentro daquilo que a gente quer realizar. Também com Mercúrio, então o potencial de ideias, né? O próprio Mercúrio e o próprio Marte fazendo trígono também com Júpiter, então expande esse campo da ação e esse campo do mental, das comunicações favoravelmente, pode favorecer muito essa fase de Lua, quarto minguante. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção para isso, mas tudo depende do quê? De como que a gente está nesse ciclo, dentro daquilo que foi plantado, né? Dentro daquilo que foi semeado. Porque aqui também expande essa necessidade de chamar a atenção, porque a quadratura já aconteceu, mas ainda está, né, aqui 1 grau e pouco ainda de distância. Então a gente pode falar que ela ainda está acontecendo. A gente ainda vai estar lidando com a manifestação dessa quadratura aqui entre Sol e Júpiter, né? Do momento em que eles começam a desenvolver o ciclo. Tem mais essa, né? Não é o momento só do minguante, não, mas é o momento em que o Sol e Júpiter estão em pleno desenvolvimento do ciclo. Então é muita atenção novamente. A gente precisa, principal de tudo nessa fase, se falasse assim, o que eu preciso fazer é zelar pelo emocional. Se a gente faz aquele exercício básico que eu sempre falo, de dar vazão, de entrar em contato, entender o emocional de uma outra forma, como aquilo que coloca tudo em movimento, como aquilo que causa fluxo, né, que realmente move a vida, que não paralisa o fluxo da vida, a gente está constantemente colocando para fora aquilo que está fazendo mal e, portanto, a gente está com um emocional mais equilibrado. Porque não adianta pensar assim, então eu vou equilibrar meu emocional, mas o que a gente está fazendo para isso? É touro, é objetivo, é virgem, né? A gente está falando de energias dos signos de terra, né? Aqui já até ativou a crítica, porque quando eu vi o signo de virgem, nesse aspecto a gente já tem ali, traz o tom crítico para a gente prestar atenção no detalhe, para a gente entender que isso não é só uma bobagem. O quanto a gente está vendo isso nessa alunação de novo, né? Mais uma alunação em que há muita força no emocional e que precisa dessa atuação para a gente, né, faturar legal aí esse período. E a gente vai observando também que o Sol e a Vênus estão caminhando para o encontro, né? A Vênus retrógrada, então vai ser o momento em que vai acontecer uma inversão aqui da Vênus, a Vênus que está... A Vênus que hoje a gente enxerga ela no pôr do Sol, daqui a pouco a gente vai enxergar ela antes do nascer do Sol, porque eles vão fazer esse movimento aqui. Isso para os relacionamentos, parceria, finanças e acordos é muito importante também considerar e já começa a aproximação entre os dois. Então é um período em que o nosso brilho pessoal, aquilo que a gente está tentando colocar desde que o Sol entrou em Leão, a gente vai ter também que lidar com esses impactos que vai causar nos relacionamentos em geral. Então esse é mais um ponto a ser considerado. Se já vem com essa carga emocional toda, à medida que o Sol está aproximando da Vênus, pode embaralhar aí o campo dos relacionamentos, principalmente lembrar que quando fala de Vênus a gente fala de finanças, né, da questão do sustento, mas principalmente quando os dois se encontrarem fazendo um aspecto de conjunção, mas que também vai fazer uma inversão no céu do sentido que a gente enxerga a Vênus. Isso muda tudo. A Vênus vai deixar de ser noturna e vai passar a ser matutina, e a gente vai ver isso em outro vídeo aqui no canal, mas já há esse desenho dessa aproximação e precisa ser considerado. O ascendente caindo a 4 graus de Virgem, né? Então, aquela energia crítica que eu falei lá do senso de utilidade, da atenção ao detalhe, sem ser perfeccionista,
há uma diferença da gente tentar fazer da melhor forma possível e ficar naquele ideal de perfeição que não alcança nunca. Essas são energias que precisam ser incorporadas durante essa fase de quarto minguante para que haja ali a finalização. Então ajuda a gente a ter até uma visão mais analítica daquilo que tem que ser eliminado e daquilo que tem que ser mantido. Ou ainda do que precisa ser corrigido, né? Como se a gente tivesse a oportunidade de corrigir o curso para que quando finalizar legal. Só que aí tem que ter atenção, porque esse signo de Virgem fica muito crítico, principalmente porque a gente está tendo aqui o Mercúrio e o Marte passando pelo signo, carregando ainda mais essa energia. E lá no meio do céu, a bússola dessa fase, aparece o signo de Gêmeos, pedindo exatamente que a gente tenha dinamismo, liberdade, capacidade de ir e vir, de fazer trocas, de estabelecer pontes, de novos contatos, de conexões que podem auxiliar. Publicamente está esperando também que a gente esteja mais sociável numa fase, e aí que eu vejo o conflito, porque é uma fase que a gente está mais voltado para dentro de si. Então a socialização aqui que é esperada, né, ela pode causar aí um certo conflito. E a gente já está vendo, porque a Vênus fala dos relacionamentos em geral, encontro com o Sol, então agora o signo de Gêmeos, né, lá no meio do céu, as pessoas estão esperando que a gente esteja, né, com essa capacidade maior aí de socializar. E o regente está passando onde? Em Virgem. Então já traz ali aquela criticidade, a questão toda que eu falei do signo, também para esse ponto aqui. Então a gente precisa ter um certo zelo aí, né, para não pesar a mão na crítica, que ela tende a ser um pouco mais pesada. E prestar mais atenção ainda, porque ela tende a ser mais pesada de fora para dentro. Porque o Gêmeos é um signo dual, como outros tantos aqui, mas que pode fazer com que a gente experimente as situações de formas diferentes para a gente meio que fazer um balanço ali de como é melhor viver, né? Ou seja, se eu falei da questão social, a gente pode estar mais sociável ou menos sociável e ver qual dos dois lados, qual dos dois polos é melhor durante essa fase. E aí a crítica vem, né, nesse sentido. Deveria estar assim, deveria estar assado, e não está. Mas é porque precisa principalmente de dinamismo e liberdade para fazer aquilo que foi necessário, aquilo que foi visto como ressonância, que teve como ressonância interna, para fazer as limpezas, as eliminações necessárias que pede a fase de quarto minguante. Bom, então é isso tudo que tem desenhado para essa alunação. Fica muito claro para a gente na mandala de que há um potencial de crescimento, de expansão, simbolizado ali pelo Júpiter, que a gente está falando de um período de muito Júpiter ativado, né, em vários trânsitos importantes. Esse período a gente está vendo a participação do Júpiter e agora mais uma vez. Então, todo aquele arco que a gente iniciou com o Júpiter durante a fase cheia, agora a gente começa ali a finalizar isso. O que veio sendo trabalhado desde então pode ser que expanda positiva ou negativamente, porque é o Júpiter. Ele expande para o bem ou para o mal, é bom lembrar. Então a gente tem que fazer esse processo de limpeza se ainda não foi feito. Por mais que lá no auge, no momento da colheita, seja mais difícil por conta da empolgação, do entusiasmo, era o signo de Aquário, então traz uma racionalidade, uma intelectualização que às vezes disfarça o que a gente está sentindo. E agora a gente cai num signo de terra, né, bem prático, bem focado na materialidade, no senso de realidade, com Júpiter ali, que eu já falei em outros vídeos, que requer que a gente observe os indícios, né, daquilo que a gente quer acreditar na prática, daquilo que já se manifestou conforme a nossa crença. Então pode trazer ainda mais essa ênfase naquilo que está faltando no sentido de sustento, no sentido de sobrevivência, e trocando em miúdos é dinheiro, né? Porque todo mundo só presta atenção quando a gente fala em dinheiro. Então, é importante considerar isso. O emocional, qual que é o papel do emocional? Por que tem que dar vazão? Que não fica assim, essa coisa sempre do emocional que a gente sente ou deixa de sentir, é importante, não sei o quê. As oscilações, principalmente aquilo que a gente sente que já deveria ter conseguido dentro do senso
né, dentro da materialidade, ou seja, as nossas carências materiais podem ser expandidas a partir desse quarto minguante. Isso coloca em risco todo o desenvolvimento dentro desse ciclo lunar. Então é importante considerar, é importante olhar para isso. Do outro lado, a gente tem o quê? Um trígono, né? Então a gente tem a Lua e o Júpiter em conjunção, em trígono com Marte e Mercúrio também em conjunção. Então, se de um lado a gente tá com esse foco emocional, do outro lado a gente tá com o mental, a parte de comunicação, de trocas, de mensagem, tudo isso muito acelerado pelo Marte, o trígono ali pode ser favorável. Por quê? Porque a gente consegue ter ideias, solucionar, resolver questões, resolver problemas, encontrar soluções onde a gente está precisando dentro de tudo isso que o Júpiter trouxe. Só que por ser um trígono, eu vou lembrar mais uma vez da linha azul que todo mundo gosta de falar que é um aspecto positivo, a gente precisa se esforçar mais, a gente precisa tomar a iniciativa, porque ali é como se fosse um talento nato que está desenhado, vai estar no céu disponível para a gente, mas se a gente não levantar da cadeira e for atrás de própria vontade, nada acontece, porque eu gosto mais das quadraturas e das oposições porque traz tensão. Tensão incomoda, é impossível da gente ignorar, tira a gente da zona de conforto e faz movimentar. Então é por isso que os trígonos e também os sextos em menor grau tendem à acomodação, a gente ficar no mesmo lugar e não utilizar a energia. Eu costumo falar que em dias que a gente tem muitos trígonos e sextos, o pessoal nem se preocupa com a astrologia. Né? O pessoal que acompanha lá no canal talvez nem olhe naquele dia o que está acontecendo. Mas isso é porque isso é do ser humano, isso é nosso, né? Hoje tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não precisa se preocupar. Agora, se a gente já começa o dia com algumas coisas ali dando, né, sinais de que podem não estar tão legais, a gente já fica assim, ih, o que tem hoje, hein? Vamos dar uma olhada lá na astrologia para ver se está acontecendo. Eu tenho certeza que está acontecendo algo. Então isso é muito natural nosso e o alerta é porque a gente pode acabar desperdiçando esse potencial, que claro, é para finalização, é para a gente terminar o ciclo lunar, então requer que a gente faça as limpezas, abra o espaço, né? Desde espaço físico, espaço emocional, espaço mental, para que algo novo surja, mas que a gente pode aproveitar sim nos projetos que já estão em andamento, porque senão nessa época a gente ia ficar trancadinho dentro de casa esperando a lua nova para continuar com a nossa vida. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quiser saber mais sobre a lunação, sobre a fase da lua que você nasceu, do seu mapa natal, o que isso indica, né? Quais os potenciais, tem um link na descrição para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.